A paz do Senhor, queridos irmãos e irmãs, nós estamos aqui fazendo a gravação dessa última aula, do módulo Métodos de Estudo Bíblico. Vamos estar fazendo a recapitulação de todo o conteúdo, de forma bem objetiva, bem rápida, mas eu acredito que vai ser uma bênção aí, vai ajudar os irmãos a relembrarem da matéria, do conteúdo, e não apenas para que vocês sejam avaliados, mas para que realmente vocês consigam absorver o conteúdo, Vocês possam rememorar e realmente ter isso guardado, gravado no coração de vocês. Eu fiz uma seleção aqui de alguns tópicos, vamos dizer, que são os tópicos principais do nosso conteúdo. A necessidade do estudo da Bíblia é o primeiro tópico que eu gostaria de abordar, relembrando que a nossa apostila está seguindo exatamente essa ordem aqui. Então vamos lá. A grande necessidade hoje é a correta interpretação da Bíblia, exatamente pelo tanto de situações que têm aparecido hoje, de interpretações diferentes, das mais variadas, pelos mais diversos motivos, da palavra de Deus. Essas interpretações muitas vezes tomam por base experiências humanas, tomam por base algumas heresias, algumas doutrinas falsas que têm desnorteado a nossa interpretação muitas vezes da palavra de Deus. E hoje, aquilo que é a maior necessidade é a gente retomar a direção da correta interpretação bíblica. E essa direção é exatamente tomar a palavra de Deus como base, ou sola escritura. É exatamente ter somente as escrituras como o referencial, a única base para que a gente faça uma correta interpretação. Nós precisamos de um alimento que seja sólido e não daquilo que é apenas superficial, daquilo que é apenas migalhas. Muitas pessoas têm utilizado a Bíblia apenas como migalha, apenas para ornamentar sua mensagem, sendo que ela é a essência da mensagem em si. Ela é o conteúdo principal. Através dela nós desenvolvemos o nosso raciocínio, desenvolvemos a nossa mensagem, mas ela é o cerne daquilo que é dito. E muitas vezes ela tem sido apenas um ornamento, um acessório daquilo que está se dizendo. Às vezes a mensagem principal não é o conteúdo bíblico, mas qualquer assunto, qualquer tema que seja, e ela é usada somente para confirmar algo que está se dizendo, mas não como base, como essência que ela de fato é. Ela é o centro da mensagem. Os métodos de estudo bíblico vão nos ajudar exatamente nesse ponto de colocar as coisas, colocar os pingos nos is, colocar as coisas no lugar que realmente devem estar quando diz respeito à correta interpretação da palavra de Deus. A Escritura tem uma frase muito interessante de Walter Eriksen que diz assim: a Escritura é uma necessidade vital e não um deleite para especulações. A palavra de Deus não pode ser olhada como algo trivial, como uma coisa comum, banal, que inclusive pode ser tema de debate, que ela está ali apenas para criar e para ajudar as pessoas a desenvolverem conjecturações, especulações, e não para transformar vidas, transformar corações, mudar mentes. A palavra de Deus ela é muito mais profunda do que simplesmente um livro para gerar debates, um livro para criar especulações. Ela é a verdade absoluta, ela não gera conjecturações, ela determina, ela estabelece os princípios eternos de Deus. A palavra de Deus, ela é necessária de forma indispensável para a gente encontrar, de fato, o nosso desenvolvimento na vida cristã. Não há como ser um cristão consistente se a gente não estudar corretamente a palavra de Deus. Primeiro, se a gente não estudar da forma correta, com os métodos corretos, com aquilo que já nos foi transmitido sobre como desvendar corretamente essas verdades de Deus. Da mesma maneira que o diabo usou a Bíblia de forma errada, as Escrituras de forma errada contra o Senhor Jesus, naquela ocasião da tentação no deserto,
o diabo continua até hoje utilizando esse mesmo artifício para combater a igreja, para combater a verdade da palavra de Deus. Como isso acontece hoje, das mais variadas formas, é uma semente maligna que é plantada quando se prega algo diferente daquilo que está na palavra de Deus, minimamente diferente. Às vezes é pouca coisa, às vezes é só um fermentozinho, como a própria palavra de Deus diz. Um pouco de fermento leveda toda a massa. E muitas vezes esse pouco que aparece, ele é devastador, ele acaba tirando todo o foco, todo o conteúdo da palavra de Deus para corromper a verdade, para corromper a mensagem que é essencialmente a verdade de Deus. E aí, irmãos, como a Bíblia pode ser aplicada de forma errada? Vamos lá, pontuar isso aqui. Como a Bíblia pode ser aplicada de forma errada? Primeiro, não olhar as Escrituras de forma geral. O que seria isso? Não contextualizar a Bíblia inteira antes de falar alguma coisa sobre ela. Não podemos pegar um texto, isso já é conhecido dos irmãos, não podemos pegar um texto isolado para estabelecer algo, para determinar uma doutrina. E isso já claramente aqui estabelecido como um tópico daquilo que é errado na interpretação, na forma de interpretar a palavra de Deus. Não olhar as Escrituras de forma geral. Ponto 2. Não considerar o contexto. Quando a gente extrai um texto do contexto em que ele está na palavra de Deus. Às vezes, o que está escrito antes e o que está escrito depois é determinante para o correto entendimento daquela passagem, daquele texto, daquele versículo. Então, às vezes, até os capítulos anteriores e os capítulos posteriores são essenciais para fazer essa correta interpretação. E ponto 3. Mau entendimento da passagem, muitas vezes pela limitação, a limitação da pessoa que está interpretando, ou às vezes a falta de ferramentas necessárias, e é o que nós estamos falando aqui, a falta de ferramenta necessária impede a pessoa de chegar a uma interpretação correta da palavra, porque conclui-se, faça uma conclusão errada, equivocada. O texto está querendo dizer algo e a pessoa entende outra coisa, quer transmitir isso de forma errada. A pessoa teve um entendimento que está totalmente desvirtuado daquilo que é o significado real da passagem que está na palavra. Necessidade dos métodos de estudo bíblico. Qual a necessidade desses métodos que nós vamos, inclusive, detalhar aqui a partir de agora? É necessário, primeiro ponto, que nós aprendamos a interpretar corretamente as Escrituras. É preciso que nós, como crentes, como cristãos, vejamos a necessidade de olhar para a palavra de Deus e não apenas enxergar o que a gente quer ou enxergar o que a gente gostaria de ver na palavra, mas de fato e de verdade conhecermos como interpretar ela da forma correta. Nós, como crentes, precisamos conhecer então essas regras de interpretação. A hermenêutica nos ajuda a determinar esses princípios, a estabelecer esses princípios e a seguir eles na hora de interpretar um texto bíblico. Então, além da hermenêutica, nós vamos estudar aqui quais esses métodos, quais as ferramentas que vão nos ajudar, quais as metodologias que podem nos ajudar a interpretar melhor a palavra. Precisamos alcançar essa clareza na compreensão a partir de um correto estudo da palavra de Deus. Não podemos estudar a Bíblia do nosso jeito, não podemos fazer uma exegese, né, que é a palavra correta, a partir do nosso próprio entendimento, mas podemos e precisamos usar a palavra de Deus como a ferramenta principal para interpretar corretamente o texto bíblico. Métodos não são regras de estudo da palavra. Os métodos, eles são as linhas de orientação, as formas, as ferramentas que nós podemos ter para ajudar nessa melhor percepção, né? Nessa melhor interpretação das Escrituras, em cada aspecto dela. Porque os métodos vão te ajudar
a interpretar melhor a Bíblia. Investigação original, primeiro ponto. A Bíblia é sempre a base de tudo, a fonte original. Se ela não é, abrem-se brechas para heresias, para interpretações equivocadas da palavra de Deus. Se a Bíblia é a fonte, se ela é a origem de fato da mensagem, é nela que nós vamos procurar inicialmente aquilo que é o sentido do texto, o significado do texto. Se nós pegamos o que ela diz e vamos buscar interpretação em outra fonte, ou um livro, ou um autor, nós não estamos fazendo da forma correta. Por que os métodos são úteis? Porque eles vão nos ensinar que a investigação original é o primeiro passo para a correta interpretação. Então, nesse caso aqui, a investigação original é o primeiro ponto que vai nos ajudar a entender por que esses métodos são tão necessários. Segundo ponto, concordância bíblica. Qualquer material de apoio para estudo das Escrituras é sempre bem-vindo, mas não serve como base. Ele não é a fonte original, que é o que nós acabamos de falar. A concordância, a enciclopédia, o dicionário, o que a gente quiser, um livro sobre o assunto que a gente está querendo abordar, ou ministrar, ou pregar, nós não podemos ter qualquer tipo de concordância bíblica como a base. Nós podemos ter como apoio, como material de apoio para nos ajudar. E os métodos são diversos. Um dos métodos, obviamente, é essa forma de cooperação no estudo bíblico, que são as concordâncias, mas elas não podem ser tomadas como base, e sim como acessório dessas fontes originais. Terceiro ponto, a importância da escrita. Escrever sobre o texto que nós estamos estudando, escrever sobre aquilo que nós estamos buscando a fundo, buscando maiores informações, vai nos ajudar a chegar numa interpretação correta, numa interpretação completa sobre o assunto que nós estamos estudando. Escrever e reunir os pensamentos é uma das diferenças chaves entre ler e estudar a Bíblia. Muitas pessoas falam que estudam a Bíblia, mas apenas leem. Qual a diferença disso? Ler você pode ler em qualquer lugar, pode ler de qualquer maneira, mas quando você estuda, você está separando um tempo, um ambiente, uma forma. Você está, obviamente, também utilizando os métodos de estudo bíblico para fazer um apanhado, um estudo completo daquilo que vai ser abordado. Então, ler e estudar é bem diferente. E aqui nós podemos ver que a importância da escrita. Você só vai poder escrever quando você estiver num ambiente mais propício para isso, fazer um detalhamento do texto que está sendo abordado, para registrar os pensamentos, as ideias, as conclusões que nós tiramos do texto. Quarto ponto, o estudo constante e sistemático. Constância é sobre estudar todos os dias e de forma continuada, nunca esporádica, nunca de vez em quando. É algo que tem que ser feito todos os dias, algo que tem que ser feito com constância. E isso nos ensina também a meditar na palavra de Deus, como ela mesma nos aconselha de dia e de noite. É a constância no estudo da palavra de Deus que vai nos ajudar a sempre absorver, a sempre encontrar da forma mais plena, da forma mais completa a sua mensagem nas nossas interpretações, nos nossos estudos. E aqui nós vemos também que deve ser de maneira sistemática esse estudo. Se nós não fizermos isso de forma organizada, de forma sequencial, estudar um livro, depois o outro, ver por onde nós vamos começar, nós obviamente não vamos ter êxito no estudo bíblico. Os métodos vão nos ajudar a fazer isso também de uma forma organizada, de uma forma ordenada, e não de qualquer jeito. Pegar o texto bíblico e fazer uma linha interpretativa de forma totalmente bagunçada, desordenada. Então, por último, a Bíblia deve ser estudada de forma constante, continuada e sistemática. Quais são as premissas básicas para o estudo bíblico? Quais são
os pilares que nós podemos estabelecer antes de chegar no ponto, né? Quais seriam os métodos para a gente estudar a Bíblia? Algumas verdades são fundamentais para a gente estabelecer antes de qualquer coisa. A Bíblia tem autoridade. A Bíblia, ela por si só, já estabelece o que é a verdade absoluta. O seu conteúdo, ela mesma já arroga para si a autoridade de única verdade. Não existe a necessidade de comprovar a verdade bíblica porque ela por si só é autoridade. A Bíblia é sua própria intérprete. A Bíblia interpreta a si mesma. A Bíblia explica a si mesma. Facilmente nós podemos encontrar a interpretação, a compreensão de um texto bíblico na própria palavra de Deus. Ela vai nos ajudar a chegar ao correto entendimento através dela mesma, quando nós buscamos essa contextualização, essa condensação de uma mensagem, de um texto, através do seu próprio conteúdo. Então, para entender um texto, muitas vezes, a Bíblia ela vai claramente se explicar, ela vai fazer uma autoexplicação constante em todas as suas partes. A fé salvadora e o Espírito Santo são necessários para compreendermos e interpretarmos a Escritura. Irmãos, uma premissa básica é que o crente só pode interpretar a palavra de Deus se ele tiver fé salvífica, se ele tiver recebido de Deus a fé salvadora e se o Espírito Santo, que é além de ser o autor das Escrituras, é aquele que nos dá iluminação para o correto entendimento da palavra de Deus. Se nós não estivermos embasados no Espírito Santo, ouvindo a voz dele, sensíveis à voz dele para ouvir e receber essa iluminação da revelação da Escritura, e também não tivermos essa fé salvadora, a fé que consegue discernir espiritualmente, consegue enxergar além na Escritura, nós não vamos ter essa capacidade de entender a palavra de Deus. Então é necessário fé e o Espírito Santo do nosso lado para que a gente consiga discernir corretamente a palavra de Deus. Quarto ponto, a Escritura não deve ser interpretada à luz da experiência pessoal. Irmãos, quão precioso é entender isso, ou à luz das nossas experiências pessoais. O que isso quer dizer? Nós não podemos tomar por base um sonho, uma experiência, uma visão. Nós não podemos pegar nada daquilo que foi nossa experiência com Deus, seja ela qual for. Nós não podemos pegar isso para interpretar a palavra de Deus. Não podemos dizer que recebemos revelação da palavra de Deus fora da palavra de Deus. Nossas experiências pessoais, elas se tornam até uma heresia se fora daquilo que a palavra de Deus já nos ensina. Muitas pessoas entraram por caminhos totalmente equivocados, errados, heréticos, apóstatas, exatamente por tomar as suas experiências pessoais. Foram orar em outros lugares, religiões, seitas foram criadas dessa forma, porque as experiências pessoais foram tomadas por verdade absoluta e acima da palavra de Deus, acima da autoridade bíblica. Isso complica totalmente a nossa compreensão das Escrituras. Para o estudo bíblico, as experiências pessoais são desprezíveis. Elas não podem ser tomadas por base para a interpretação, para o entendimento do texto bíblico. Outro ponto, o propósito da Bíblia é mudar as nossas vidas. A palavra de Deus foi dada a nós não apenas para o nosso conhecimento, para nos dar sabedoria, para nos mostrar aquilo que é o caminho correto, mas para transformar. O entendimento, o conhecimento, ele vem para transformar. Se apenas ouvirmos, se apenas decorarmos, se apenas conhecermos a palavra de Deus, mas isso não gerar mudança em nós, nós não estamos entendendo nada. O estudo da Bíblia não vale de nada. Até mesmo a nossa leitura, a nossa meditação diária, não gerando mudança em nós, não tem sentido espiritual. Então, outra premissa básica para chegarmos a essas metodologias, a essas formas melhores de estudarmos a palavra de Deus, é entender que o propósito
primeiro, único da palavra de Deus é mudar o nosso ser, é nos conformar à própria palavra de Deus, é nos conformar ao caráter de Cristo e à imagem e semelhança do nosso Deus. Outro ponto, por último, é que a história da igreja é importante, mas ela não é decisiva. Ao longo dos anos, ao longo dos séculos, a igreja vem sofrendo tamanhas mudanças, grandes transformações, e a cada tempo, de tempos em tempos, a evolução acontece. Eu queria dizer algo muito claro para os irmãos. A evolução pode acontecer como for. A palavra de Deus, ela não muda. Da mesma forma que o nosso Deus tem como atributo a sua imutabilidade, a palavra de Deus também não muda. Os tempos mudam, as gerações passam e a palavra de Deus permanece para sempre. Ela permanece eternamente da mesma maneira, porque os estatutos do Senhor são eternos. Então, a história da igreja não pode também delinear a nossa interpretação das Escrituras. Muitas vezes, essas mudanças acabam sendo padrões. Nós acabamos tomando por base essas mudanças de religiões, das igrejas, né? Das mais variadas épocas como base para o entendimento das Escrituras, e nós precisamos ir no mais antigo, que é a palavra de Deus, para de fato encontrar a verdade essencial, que é a mensagem já deixada por Jesus, pelos apóstolos, interpretando a Escritura como um todo, condensando a Escritura como um todo. Princípios básicos, metodologias básicas, como você preferir, para o correto estudo bíblico. Vamos então entrar no cerne da questão aqui. São 4 pontos que nós precisamos resumir aqui, para que primeiro fixe essa ideia aí na sua mente. Observação, interpretação, correlação e aplicação. Esses são os 4 pontos básicos que primeiro vão nortear os nossos estudos e a metodologia, vamos dizer assim, para o estudo bíblico. Então, eu queria que você me acompanhasse aí nesses 4 pontos. Os princípios que nós vamos utilizar para interpretar a palavra de Deus vão ser estabelecidos aqui numa ordem sequencial. Nós vamos colocar aqui 4 pontos essenciais que vão nos ajudar pela ordem. Se a gente seguir isso na ordem que está proposta, nós vamos facilmente chegar a uma conclusão correta do texto bíblico. Primeiro ponto, observação. Segundo ponto, interpretação. Terceiro ponto, correlação. E quarto ponto, aplicação. A pessoa que vai estar fazendo essa observação, vamos pensar num texto bíblico, ela está ali lendo um versículo, está ali lendo um capítulo. O que vai caracterizar essa observação? Vai ser essa sensibilidade para perceber cada informação, cada detalhe, cada nuance do texto, mas ela precisa se saturar. O segundo ponto, ela precisa mergulhar no texto e se familiarizar, até se familiarizar com aquele trecho, com aquele capítulo. Ela precisa se envolver completamente. O observador vai se atentar a cada detalhe, ele vai ler, reler, até chegar num ponto conclusivo sobre o tema, sobre o assunto. Entender a mensagem implícita e explícita do texto. O observador, ele não vai só se ater, ele não vai se limitar apenas a ver a interpretação, a mensagem é essa daqui. Ele não vai se ater apenas àquilo que é óbvio. Ele vai cavar, ele vai mergulhar no texto até encontrar as profundidades daquilo que está sendo transmitido ali, naquela mensagem. Outro ponto é estar sensível. Ele, além de não estar apenas na superfície do texto, o observador precisa estar, ou nesse processo de observação, que é o primeiro passo primeiro princípio, vamos dizer assim, para a interpretação, essa pessoa vai estar sensível à voz do Espírito Santo. A pessoa precisa estar apercebida aquilo que o Espírito Santo está dirigindo ela na observação daquele texto.
Faça perguntas ao texto. No caso da observação, você vai fazer perguntas específicas que vão nortear praticamente a sua observação inteira. As perguntas como quem, o que, onde, quando, quem, como, todas essas perguntas elas vão ser respondidas através da observação e você vai poder então chegar rapidamente a uma organização de toda a informação que você pode extrair daquele texto. Através dessas perguntas, inclusive nós já observamos elas, nós já vimos elas em módulos anteriores, são perguntas que vão te ajudar essencialmente a chegar no que realmente aquele texto quer transmitir e qual é a essência que pode ser extraída daquela mensagem. Se nós não fizermos todos esses questionamentos, nós estamos inclusive perdendo a oportunidade de encontrar profundidades da Escritura. Muitas vezes as pessoas organizam um esboço, organizam um sermão, ou organizam um estudo que seja, de forma rasa, superficial, porque não chegam a todas essas informações que poderiam ser extraídas com muita facilidade do texto. Outro detalhe, outros pontos importantes que nós precisamos considerar na observação são as palavras-chave. Isso é essencial. O primeiro ponto da observação é avaliar quais são aquelas palavras que são repetitivas no texto ou que são palavras decisivas, né, na compreensão, quando você lê o texto, elas saltam aos olhos, elas são palavras principais naquele contexto ali onde você está estudando. As comparações que o texto faz, as explicações que o próprio texto está te oferecendo muitas vezes, as repetições, como eu já disse, palavras que são repetidas ou mesmo frases fortes que são repetidas 3 vezes. A Bíblia é farta em repetir, por exemplo, 3 vezes algumas expressões, um costume hebraico, inclusive, na escrita, toda vez que eles queriam ressaltar alguma informação, reforçar, dizer estabelecer uma importância muito grande acerca do tópico, eles repetiam 3 vezes, igual dizer que o Senhor era santo, 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 como várias vezes em vários trechos da Escritura, expressões são repetidas esse número. Então, não importa quantas vezes, importa a repetição, também pode ser considerada na observação. Referências ao Velho Testamento é outro ponto muito interessante também. Não apenas isso, mas às vezes a relação entre o Velho e o Novo Testamento de forma geral. Muitas pérolas são extraídas daí. Quando você está lendo um texto, você conseguir fazer essa relação entre as referências. Às vezes você está lendo o livro de Mateus, e Mateus é farto em referências do Antigo Testamento, referendando, dando um aval, dando credibilidade a algo que está acontecendo no Novo, porque estava escrito no Velho. Então, muito importante na observação avaliar essas referências que são feitas ao Velho Testamento. Sejam ilustrações, explicações, repetições, comparações, várias ferramentas, vamos dizer assim, vão ser essenciais para a gente chegar a uma correta observação do texto bíblico. Então, fechamos esse primeiro tópico, onde a observação é o primeiro princípio para a gente fazer de forma completa, vamos dizer assim, esse passo a passo do estudo bíblico. Então, primeiro ponto, quando abrimos a Bíblia, nos deparamos com o texto, observação, as perguntas, né? Quem, onde, como, o que aconteceu, quando aconteceu, todos os detalhes são levantados nesse primeiro passo que é dado aí na avaliação do texto. Interpretação, compreender o sentido e o significado daquilo que foi observado. Eu acho muito interessante, na interpretação, você literalmente foca no sentido e no significado que o texto está querendo trazer. No primeiro tópico, nós apenas levantamos as informações.
No primeiro tópico, nós apenas listamos todos os detalhes que o texto está nos trazendo. Agora, nós vamos para o sentido que isso tem, para o significado que está nos trazendo. Então, a partir de agora, a interpretação é o segundo passo que nós vamos dar rumo ao correto entendimento do texto bíblico, né? A observação foca no que o texto diz. A interpretação vai focar em qual o significado desse texto, no significado do que foi dito. Então é muito interessante essa diferenciação. Observação, o que está dizendo? Interpretação, qual o significado disso que está sendo dito? Então essas duas aí andam praticamente dependentes uma da outra. É na interpretação que nós tiramos as conclusões do texto que a gente está estudando. Aqui na interpretação, literalmente nós precisamos do Espírito Santo ao nosso lado, precisamos aqui de uma sensibilidade espiritual muito grande, porque como ele é o autor, ele vai nos dizer qual é a correta interpretação através da própria Escritura. Aqui, na interpretação, nós temos 3 partes do processo interpretativo. Primeiro, o propósito do texto, encontrar o propósito, encontrar o pensamento-chave do texto e também o fluxo, estabelecer qual o fluxo dessa interpretação, como que nós chegamos até essa interpretação. Então, primeiro ponto, o propósito é o porquê, o objetivo daquilo que foi escrito, qual foi a intenção do autor ao escrever isso. E o autor, nós podemos pensar no Espírito Santo, nós podemos pensar no personagem, literalmente no autor humano que escreveu, naquele que foi usado pelo Espírito Santo para escrever aquele texto específico, onde, considerando as perguntas que já foram feitas, quando foi que isso foi escrito, onde foi escrito, nós podem nos ajudar a enxergar o propósito do texto. Outro detalhe, o pensamento-chave, ideia central que o texto está trazendo. Qual é a ideia central? Através disso, nós podemos, seja no texto, no livro, nós podemos então chegar no pensamento-chave. E por último, nós precisamos estabelecer qual que foi o caminho, qual foi a trajetória que foi desenhada até chegar na interpretação que nós alcançamos. Pense aí numa pregação, pense num sermão que você vai ministrar, ou um estudo bíblico. Você precisa seguir uma linha de raciocínio para chegar naquela interpretação. E aqui nos 3 passos do processo interpretativo, o fluxo é o ponto que nós precisamos estabelecer, que é a sequência da narrativa do texto, até chegar literalmente no tema, no ápice, na conclusão que nós tiramos daquela mensagem. Terceiro ponto, correlação. Outro detalhe muito interessante nesse processo aí que nós estamos para alcançar o entendimento do texto. A arte de relacionar o que está sendo abordado com todo o resto da Escritura. A correlação vai nos ajudar a relacionar aquele texto que está sendo focado com toda a Escritura, com o contexto, com a mensagem encontrada em outros lugares da Escritura. Obviamente, sobre o tema abordado, sobre o que está em foco, A capacidade de harmonizar um texto com outro, um versículo com outro, um capítulo às vezes com outro, E aí nós podemos então, nessa correlação, chegar a um entendimento muito mais aperfeiçoado da mensagem que a Escritura está transmitindo. A correlação é muito importante e eu queria te chamar a atenção para esse detalhe, porque é na correlação que você vai comprovar tanto a coerência da Bíblia quanto a unidade das Escrituras. Quando você consegue comprovar, quando você consegue relacionar ou correlacionar vários textos, dizendo a mesma coisa, ressaltando, concordando sobre o mesmo assunto, você está comprovando a coerência da palavra de Deus, ela não está tendo contradições ali nos seus textos, nas suas mensagens, e você vai estar também estabelecendo naturalmente a unidade da palavra de Deus, mostrando que ela está em harmonia plena
naquilo que ela está transmitindo, mesmo que em textos diferentes, mesmo que em épocas, mesmo que escrito em épocas diferentes, ela sempre tem uma mesma mensagem que nunca se contradiz, que jamais chega a ter conflito entre si. Um outro detalhe são as referências. Na correlação, existem vários tipos de referência que nós podemos tomar por base. Referências de palavras, referências paralelas, né? Usar textos, comparar texto com texto, comparar o Antigo Testamento com o Novo Testamento, referências correspondentes, referências de ideias. Nós podemos também comparar doutrinas, né? Não precisa ser um texto igual a outro texto, mas você pode comparar os ensinos que a Escritura deixa em um lugar e em outro e comprovar que existe uma harmonia perfeita sobre isso. Também existe a referência de contrastes, né? Você mostrar através de um ponto contrário, né? Um assunto que está sendo abordado de forma contrária ali, você pode mostrar, apresentar os contrapontos daquilo que você está falando, do tema que você está abordando, e através disso conseguir estabelecer uma correlação, né? Correlação também está em contrapontos e não somente nas coisas iguais, né? Que nós encontramos para confirmar, para reafirmar o que está sendo dito. Então, são vários tipos de referência, né? Por palavra, por textos, Antigo e Novo Testamento, doutrinas, relacionar contrapontos, né? Mensagens que estão ali para mostrar os extremos, né? Os opostos. Ponto 4, aplicação. A aplicação refere-se à parte prática da vida cristã. Esse é o ponto que talvez seja muito importante para aquilo que realmente é o objetivo da palavra de Deus, mudar, transformar a nossa vida. A aplicação, ela pode ser uma aplicação pessoal, no sentido de você utilizar a palavra de Deus como uma aplicação para a sua vida, ou ela é também utilizada na hora de transmitir uma palavra, na hora de ministrar um sermão, um estudo, você utiliza a palavra como uma aplicação na vida do outro, né? Utilizar para facilitar uma abordagem prática, como de fato colocar em prática aquilo que está sendo ensinado. E aí, aqui nessa parte da aplicação, o que nós podemos encontrar aqui? Deus quer que o seu povo pratique a palavra, não apenas que seja ouvinte esquecido, como diz lá em Tiago. Deus quer que a gente coloque em prática aquilo que a gente está aprendendo. E a aplicação é o ponto em que você, depois de aprender tudo, depois de levantar informações, depois de interpretar corretamente, depois de fazer correlações que vão te ajudar a reafirmar o ensino que está sendo ministrado, você vai então aplicar, colocar em prática aquilo que foi ensinado. Olha que interessante, na aplicação é que nós podemos de fato compreender o propósito final de Deus com as Escrituras, mudar, transformar a nossa vida. Aprender é mais fácil que praticar, isso é muito sério. Às vezes a gente aprende o que está proposto, mas não coloca isso em prática, mesmo no estudo bíblico. Não adianta conhecer as verdades da palavra de Deus se nós não estivermos dispostos, né, a praticá-las. Se a gente conhecer, mas não estiver determinado a colocar em ação e a colocar de fato a nossa vida à disposição de Deus e nos conformarmos àquilo que a gente está aprendendo, não tem porquê o próprio estudo bíblico. O estudo pressupõe-se que o objetivo final dele é exatamente para que isso transforme a nossa vida. Então não tem por que estudar, aprofundar, sem que isso tenha o objetivo final de transformar, de converter as nossas vidas. O propósito da Bíblia é mudar, é transformar e não apenas transmitir conhecimento, né? A aplicação é conformar nossas vidas com os padrões da palavra de Deus. Não apenas ter uma experiência emocional com as Escrituras. É muito interessante que muitas vezes as pessoas leem um texto, leem um salmo, né? Que muitas vezes é um texto mais sensível, que transmite maior sensibilidade, maior emotividade,
né, do autor, e às vezes as pessoas se conectam com o texto de forma totalmente emocional. A interpretação delas é sempre avaliando com base na sua vida, na sua realidade, na sua cosmovisão, na forma como ela enxerga o mundo, e não baseado nos métodos de estudo bíblico, não baseado na forma como a palavra de Deus exige ser interpretada. Ela precisa ser, o texto em Romanos diz que as verdades de Deus, o conhecimento de Deus, ele não é interpretado de forma carnal, mas as verdades de Deus são discernidas espiritualmente. Então nós não podemos fazer da palavra de Deus um conteúdo pelo qual nós tenhamos experiências emocionais e não espirituais. Então esse é um ponto muito importante aí na hora de aplicar a palavra de Deus. A aplicação é conformar nossas vidas ao que a Bíblia está ensinando, não ter experiências emocionais, emotivas, né, com o texto bíblico. Possíveis aspectos da aplicação. Como que vocês podem ter exemplos aí de aplicação do texto bíblico? Perguntas que você pode fazer na hora de aplicar. Há algum exemplo que eu devo seguir aqui nesse texto? Há alguma ordem que eu devo obedecer, né, na prática? Alguma coisa que eu preciso praticar? Há algum erro que eu preciso evitar? Há algum pecado que eu devo abandonar? Esse texto me ensina a abrir mão de alguma atitude errada, a abandonar o pecado de alguma maneira. Há algum novo pensamento acerca de Deus? Há algo novo aqui para mim, né? Algo que eu preciso conformar as minhas ideias à palavra de Deus. Existem vários pontos aí que podem ser considerados, então, perguntas que podem ser feitas para que você consiga aplicar corretamente o texto bíblico à sua vida, né? Ou à vida daquele que é o ouvinte, no caso de um sermão ministrado, no caso de um estudo ministrado. A importância é muito grande, a importância da aplicação é muito grande. Algumas coisas muito importantes ainda sobre a aplicação é você seguir as regras de interpretação para fazer essa correta aplicação. Você precisa primeiramente ser literal, depois você pode considerar algumas figurações, algumas analogias, você pode fazer algumas avaliações, né, para além do que o texto está querendo dizer ali literalmente, mas primeiro avaliar qual é a mensagem objetiva, literal, exata do texto. Outro detalhe, seja explícito naquilo que é a aplicação. Nós precisamos ser muito práticos, porque a aplicação é sobre colocar em prática, colocar em ação aquilo que é uma teoria, aquilo que é um ensino da palavra de Deus. Então, nós precisamos ser pontuais, precisamos ser explícitos na hora de aplicar o texto bíblico, né? Não podemos ser muito subjetivos, ser muito superficiais, mas precisamos pontuar exatamente o que precisa ser transformado, qual a atitude que precisa ser tomada, o que pode ser mudado. E por último, e não menos importante, faça um autoexame. Na hora de colocar a palavra de Deus para ser aplicada, nós precisamos pensar: eu estou aprovado nisso que eu estou ensinando? Existe na minha vida? Você mesma ou você mesmo precisa fazer uma aplicação pessoal antes de aplicá-la à vida de outra pessoa, né? Ao outro. Antes de fazer perguntas para o outro, faça perguntas para si mesmo sobre a aplicação do texto, né? Antes de ministrar, antes de fazer qualquer abordagem para o outro, é necessário, né? Temos que fazer um autoexame para que de fato estejamos aprovados na hora de aplicar a palavra de Deus. E por fim, queridos, vamos então para os métodos de estudo bíblico. Agora, de fato, na prática, quais são as metodologias ou quais são os recursos ou os meios, né, vamos dizer assim, pelos quais a gente pode chegar a essa interpretação correta. A gente acabou de ver aí quais são os princípios que a gente usa, independentemente do método que a gente vai utilizar, nós vamos sempre usar a observação, a interpretação, a correlação e a aplicação. A gente sempre vai usar, mesmo eu vou apresentar aqui para vocês agora 4 métodos
para o estudo bíblico. Esses 4 métodos, independentemente deles, nós vamos utilizar os 4 princípios invariavelmente. Sempre vamos utilizar eles como recurso. O primeiro método que a gente pode utilizar é o método chamado analítico. No método analítico, o estudo vai ser minucioso, ele vai ser uma investigação exaustiva do texto. Você vai lá nos detalhes, nas informações menores do texto, para de fato fazer a sua interpretação, o seu estudo bíblico. O método analítico é aquele que olha do todo para as partes. É uma forma exaustiva, né, que a gente chama de estudar o texto. Você vai literalmente mergulhar dentro daquelas informações e você vai estudar as minúcias do que está escrito ali. É o método que vai de fato nos originais do texto, que vai pegar palavra por palavra, que vai avaliar parte por parte do texto, até que tudo tenha sido descoberto, até que tudo tenha sido detalhado. Através do método analítico é que nós vamos do todo para as partes. Você vai do livro, mas você vai do livro para o capítulo, para o versículo, às vezes para uma palavra-chave, para encontrar o cerne da mensagem. Então é importantíssimo o método analítico como essa primeira forma de nós estudarmos a Escritura, porque através dessa forma nós vamos detalhar, vamos estudar as minúcias, os detalhes de cada texto, de cada trecho que a gente se propôs, a estudar. E aí normalmente, repita, onde nós utilizamos os originais, os textos originais, utilizamos concordâncias, de forma bem exaustiva, e aí também vamos estabelecer os vários significados das palavras-chave, qual o sentido da palavra ali naquele contexto, e aí, através disso, vamos fazer uma esquematização completa do texto. O método analítico, ele vai pegar o trecho que está sendo estudado, aquele recorte que for feito e vai esquematizar através de um esboço, através de uma sequência ali de informações, mas é o detalhamento de cada pensamento, o fluxo das ideias de forma sistemática, dividindo e subdividindo os trechos do texto ou do livro. Então, através do método analítico, nós vamos conseguir fazer, então, detalhamento das informações através de várias ferramentas, dividindo, subdividindo o texto, até chegar na completude ou na plenitude das informações. Cada parte organizado, tudo com referências, tudo de forma bem organizada, porque também o método analítico, talvez ele vai exigir mais no sentido de mergulhar, de aprofundar em um trecho menor, em uma parte menor, porque o método analítico vai estar preocupado com a partícula muitas vezes. Às vezes dentro de um livro você tem lá 15 capítulos, às vezes 60 capítulos, e você vai pegar às vezes um versículo dentro de um livro muito maior e você vai ter que extrair apenas daquele versículo muitos detalhes que você nem imaginaria, fazendo então um estudo através do método analítico. Ponto 2. Método sintético. A outra forma de você fazer, outra metodologia de você utilizar, outro método para você utilizar no estudo bíblico é o método sintético. Como que ele funciona? É o estudo amplo e global daquilo que é o seu alvo, na hora do estudo. Você vai pegar um livro, por exemplo, da Bíblia e estudar ele de forma ampla e abrangente. Você vai fazer, então, vamos dizer, um resumo, você vai fazer uma síntese, por isso sintético, você vai fazer uma síntese daquilo que é amplo, daquilo que é abrangente. Um livro, por exemplo, pode ser pequeno ou pode ser muito grande. Pode ser um livro bem maior, e você vai precisar fazer, então, uma síntese dessa mensagem, uma síntese dos capítulos do livro.
Então o método sintético vai te ajudar porque ele olha das partes para o todo. Ele vai então do pequeno para o abrangente, né? Vai do pequeno para o grande, do menor para o maior. Existe uma analogia muito interessante que é feita para explicar o método sintético e o método analítico. Essa analogia, pense aí agora num telescópio e no microscópio. O microscópio está preocupado em enxergar aquelas coisas invisíveis a olho nu, né? O microscópio é para enxergar as partículas, para enxergar as minúcias. Qual a relação nós podemos fazer então? O método analítico, ele funciona exatamente como esse microscópio. Ele serve para encontrar, para enxergar as minúcias de um texto, de um capítulo, de um versículo. Então ele vai do todo para as partes, ele vai para as partículas para enxergar aquilo que às vezes está oculto lá no texto. E somente com muito estudo, somente com muito aprofundamento nós vamos encontrar a informação, a essência, a mensagem. Já com o método sintético, nós vamos enxergar através de um telescópio. O telescópio é utilizado para enxergar os corpos celestiais, os seres do universo. E aí você consegue então ter uma visão ampla, uma visão geral de muitas coisas. Então você consegue ver vários corpos, por exemplo, do céu, né? Vários corpos celestes, através apenas do telescópio lá, mas você consegue enxergar muita coisa. Qual que é o propósito do método sintético? Enxergar muita coisa de forma resumida. Então, é isso que dessa forma nós conseguimos então facilitar a aplicação. Nós conseguimos entender melhor o que seria o método analítico e o método sintético. O analítico então seria como o microscópio para enxergar as partículas, as minúcias, e o método sintético seria então como o telescópio para enxergar muita coisa de forma abrangente, mas ao mesmo tempo resumida, né? De forma objetiva. Você consegue, através de uma lente, você consegue enxergar então muita coisa, ter muitas informações acerca de uma coisa só, de um texto só, de um livro só, né? E esse é o objetivo do método sintético. O método sintético, ele aborda cada livro como um resumo para entender o seu sentido de forma genérica. O método sintético aborda cada livro, cada situação de forma resumida para que você tenha uma ideia geral daquilo que está sendo dito. Né? Não importa de que livro, não importa o tamanho, mas o método sintético é usado exatamente para isso, para encontrar o sentido completo, mas de forma resumida, de forma objetiva, né? O livro, o que o livro como um todo está querendo dizer? Qual que é a mensagem geral daquele livro? E aí é através desse método que você vai conseguir encontrar isso. O método sintético não se interessa pelas minúcias, lembra aí? Ele não se interessa pelos pormenores do texto. Ele vai estar interessado no todo, né? No que é geral, de forma superficial, acerca do livro ou do texto aí. Apesar de buscar resumir e sintetizar a ideia de um livro, é o método mais difícil por ser necessário o conhecimento completo para compactá-lo. Pense aí, para resumir você precisa ter lido o livro todo. A gente só consegue resumir uma obra quando a gente consegue fazer a leitura dela completa. Então não dá para você utilizar o método sintético sem conhecer o livro inteiro, por exemplo. Para resumir um livro, você tem que ir lá de capítulo por capítulo e fazer uma análise para conseguir resumir. Então a ideia do método sintético seria essa. Para fazer uma síntese é necessário conhecer o todo. Então ele pode ser mais complexo ainda do que o método analítico. Terceiro método, o método tópico. Esse método é muito utilizado, fartamente utilizado, porque ele se apega a um tema, ele se apega a um tópico. A Bíblia é farta em tópicos, é farta em temas, aborda diversos assuntos e é exatamente em cima desses temas, em cima desses assuntos que nós utilizamos o método tópico. Esse método é a investigação detalhada de um assunto na Bíblia. Às vezes, em um livro, um assunto é
extremamente abordado, ele é abordado de forma detalhada. Às vezes em um livro o assunto é fartamente abordado, é esmiuçado, ele é destrinchado em detalhes para que você tenha ali uma compreensão, e aí o método tópico se torna perfeito. Às vezes em um livro só você consegue fazer uma farta abordagem, né, sobre um tema, sobre um assunto, porque às vezes em um capítulo podemos encontrar diversas informações sobre o tópico. Exemplos de tópicos na Bíblia, você pode pensar aí: fé, graça, justificação, salvação, pecado. São temas que encontramos coisas na Bíblia inteira sobre eles. Então, quanto mais abrangente o tópico, quanto, né, pense aí o tanto que a Bíblia fala sobre pecado, por exemplo, né? Você teria que fazer um estudo de Gênesis a Apocalipse, você teria que fazer uma abordagem muito ampla até chegar em todas as informações. Essa é uma das dificuldades do método tópico. Se você for falar de um assunto que é muito vasto, você vai ter que estudar muito e você vai, obviamente, que seu estudo também vai ficar gigantesco às vezes, porque é um tema muito abrangente, é um tema muito complexo. Através desses exemplos aí, nós podemos concluir que alguns assuntos, né, são muito vastos na Bíblia, são repetidos várias vezes e de formas diferentes. Nós precisamos, então, pensar antes de escolher um tópico para um sermão, para um estudo, exatamente para ter essa compreensão, né? O detalhe é que no método tópico, quando você utiliza ele para estudar a Bíblia, você vai caçar um tema para abordar. Você vai procurar na Bíblia, né, esse tópico para que você utilize, então, na mensagem. Através desse tópico, você, então, vai formular praticamente a base da sua mensagem ou, no caso, do seu estudo bíblico. Muitas vezes o tópico tem vários sinônimos e você vai encontrar, por exemplo, a Bíblia fala sobre leis, preceitos, testemunhos, ordenanças, mandamentos. Existem vários nomes. Os juízos de Deus são também vários nomes para a mesma coisa, né? Então, quando você vai estudar um tópico, às vezes você vai ter que encontrar vários sinônimos, ou você vai encontrar vários sinônimos para abordar juntamente com o seu tópico. Esse é outro detalhe muito interessante aí do método tópico, né? Ponto 4, métodos biográficos. Esse método biográfico é também muito usado em pregações, é muito utilizado em estudos. E qual é o foco? O foco do método biográfico são os personagens da Bíblia. Através dos personagens você consegue muitas vezes levantar, além de muitas informações, de muitas lições de vida para nós que somos servos de Deus, você consegue encontrar muitas doutrinas, você consegue encontrar vários ensinos de Deus através dessas experiências pessoais desses personagens. Então, o método biográfico também é um método para o estudo bíblico. Você vai pegar um personagem e através dele você vai então estabelecer toda a mensagem que vai ser ministrada ou ao ouvinte ou um estudo que você estiver fazendo. Você então vai fazer esse levantamento de informações para que seja estudada a vida de um personagem. O método biográfico, então, ele envolve a pesquisa específica de um personagem das Escrituras, seja ele qual for. Às vezes alguns personagens têm uma história muito longa, a Bíblia fala muita coisa sobre eles, outras vezes não tem quase nada sobre um personagem e mesmo assim ele consegue nos transmitir, a Bíblia consegue nos transmitir mensagens tremendas, preciosas sobre a história, sobre a vida dessas pessoas, lições que são muito importantes para a nossa vida com Deus, para o nosso relacionamento com Deus através dessas biografias. Biográfico, o método biográfico vem daí. Biografias é a história de vida dessas pessoas da Bíblia que nos ensinam e que vão nos transmitir muitas mensagens da parte de Deus através delas. Até porque nada está na Bíblia por acaso. Cada personagem que é citado,
além de nos ensinar bastante com as experiências que eles tiveram, eles são ilustrações, são figurações, como dizem em Hebreus, são sombra das coisas que viriam, no caso de personagens do Antigo Testamento. São todos ferramentas que Deus utilizou para nos mostrar, para simbolizar aquilo que viria futuramente, posteriormente no Novo Testamento. Então é um método muito importante, muito interessante para ser utilizado também. Como eu já disse, sobre alguns personagens tem muita coisa. A pessoa de Jesus, Moisés, Abraão, Davi, alguns reis, né, de Israel falam muitos detalhes sobre a vida deles, outros personagens pouca coisa que não deixam de nos ensinar bastante. No caso do método biográfico, o primeiro passo é a gente escolher o personagem, então, né? Escolher essa pessoa vai ser então o primeiro passo para a gente encontrar a mensagem a ser transmitida, né? Para a gente definir através dessa história, através dessa biografia, o que vai ser transmitido, o que vai ser ensinado ou qual vai ser a aplicação disso para a nossa vida. Após então catalogar todas as informações desse personagem, após organizar todas elas de forma a fazer um fluxo, né, de ideias através dessas informações, nós então vamos sintetizar a história dessa pessoa e extrair dela as lições, os ensinos de Deus, os mandamentos de Deus, quais as aplicações pessoais dessas experiências para cada um de nós como servos de Deus. Então, queridos, os métodos de estudo bíblico que nós podemos utilizar para conhecer, para compreender a palavra de Deus são o método analítico, o método sintético, o método tópico e, por fim, o método biográfico. Cada um desses métodos vão poder nos ajudar de forma rica, de forma abençoada, a conhecer e a entender melhor a palavra de Deus e, obviamente, vai nos ajudar também a organizar os nossos pensamentos, as nossas ideias, para transmitir também a palavra de Deus a outras pessoas. Esse é o propósito do estudo, dos métodos de estudo bíblico, né? Nos ajudar através de várias ferramentas, através de vários recursos, a chegar de fato a conclusões corretas da palavra de Deus, a interpretações corretas das Escrituras, a aplicar todos os princípios, todas as regras de interpretação corretamente através desses métodos, dessas metodologias aí propostas. Que Deus abençoe a vida dos irmãos e até a próxima.